Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Sempre um prazer estar aqui com você. Pessoal, hoje é dia 26 de janeiro, é para você se situar no vídeo, tá? A hashtag do vídeo é a hashtag 3, esse é o terceiro vídeo do dia, o vídeo das 4 horas da tarde. Geralmente, o vídeo não costuma passar de 8, 10 minutos. Esse talvez vai passar um pouquinho, porque do meio-dia até agora que eu estou gravando esse vídeo, mas foi um monte de coisa que aconteceu. Então eu vou tentar resumir, vou pincelar para você ver todos os acontecimentos que estão vindo aí no Brasil de forma mais sucinta, tá? Relembrando a você, não é inscrito, se inscreve aí no canal. Sempre um prazer ter você aqui. E quem é novo no canal, prazer. Sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político. E o intuito do nosso canal é fazer análise política e jurídica sobre acontecimentos políticos no nosso Brasil e no mundo, tá certo? Então vem comigo, vamos começar falando de Mercadante, tá? O que é o caso Mercadante? Mercadante é um político brasileiro, ele que coordenou a campanha do PT. O que é o grande ponto aqui? Nós temos as nossas estatais, tá? As nossas estatais. Como uma delas, o BNDES. E o BNDES está sendo um palco de discussões. Por quê? Porque vai ser utilizado para liberar dinheiro para Argentina e Venezuela e outros países. E ele já foi alvo disso durante o primeiro governo PT. O Mercadante, ele não poderia ser o diretor do BNDES e o Lula quer ele como diretor do BNDES. Por quê? Existe uma lei e essa lei é a chamada lei das estatais. Na lei das estatais existe uma coisa que se chama quarentena. Qualquer político tem que se desvincular da política pelo menos há 36 meses, ou seja, ele tem que estar há 3 anos fora da política para ele poder ser um diretor de estatal. Para quê? Para não usar as nossas estatais como mecanismos de corrupção, como foram usados na primeira gestão do Lula, e isso foi amplamente divulgado, sentenciado e condenado. Delações feitas, isso aqui não é uma ilação minha, é coisa que aconteceu. Só que ontem saiu essa matéria aqui, ó, Terra Brasil Notícias é o crédito da matéria. O Lula está conseguindo mudar a lei das estatais e o Mercadante, que é esse coordenador da campanha do PT político, foi aprovado por unanimidade pelo Conselho do BNDES para a presidência do banco. Ou seja, acabou. O BNDES está de novo na mão do Lula e dos mesmos políticos que saquearam o BNDES, liberando dinheiro para Cuba, para Venezuela, naquele determinado período. E isso realmente uma péssima notícia para nós brasileiros. Mas tem mais notícia importante chegando. A gente ainda está falando da CPI dos atos antidemocráticos, ou seja, das invasões que aconteceram no dia 8 de janeiro, a senadora Soraya Tronic entrou com um pedido de CPI. Tá? Só que, olha só, por incrível que pareça, o PT e a esquerda não quer que a CPI aconteça. Por quê? Porque, segundo eles, pode ser apurada alguma coisa que não seja tão bom e possa mostrar que o Bolsonaro não é responsável por isso. E ontem, o Randolfo Rodrigues, que é um senador, tá? Ele que é, só colocando a imagem dele para você, ele que é senador pelo estado do Amapá, ele confirmou e ele afirmou que é contra a CPI dos atos antidemocráticos e que não precisa mais investigar os protestos. Agora acabou, quem tinha que ser punido já está sendo punido, na mão firme do Alexandre de Moraes, diga-se de passagem, opinião de jurista, sem observância de alguns critérios do devido processo legal, tá? Mas para eles tá tudo bem, não precisa mais investigar, pode ser que ache alguma coisa que não é tão interessante para eles. Vamos agora trazer uma matéria do jornal Metrópolis para vocês, tá? O Guilherme Amado traz uma coluna aqui, ele mostra o seguinte: tenente-coronel, aliado de Bolsonaro, não era o único militar na mira de Lula. Lula se irritou com proteção ao coronel do Exército que comandava a guarda presidencial e quis impedir as prisões. Na verdade, esse aqui viralizou o vídeo dele, você deve ter visto na internet, em TikTok ou alguma outra rede social, durante o ato que ele falava, não, não prende ninguém. E os militares falavam, mas coronel, eu vou prender. Então, não é só ele que estava na mira, tá? O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, não era o único militar na mira de Lula e que teve influência na demissão do comandante do Exército no sábado. O presidente também estava incomodado com a resistência do general Júlio César Rusda
em demitir o coronel Paulo Fernandes da Hora, que foi demitido, agora também, mais um, fora do governo Lula, e isso está só acirrando a animosidade entre os militares e Lula. Deixa eu só te contar um segredo, se você não viu no último vídeo. Lula está peitando todo mundo. Ele está brigando com os militares. Ele, ao declarar que Michel Temer, era golpista, ele atingiu em cheio o STF e o Alexandre de Moraes, porque Temer que indicou Alexandre de Moraes. Então ele declara Alexandre de Moraes também como golpista. E ainda ele chama a Câmara dos Deputados e o Senado de golpistas, ou seja, ele violou diretamente a democracia atacando as instituições. Isso aí ainda vai dar pano para manga, Lula ainda vai, com toda certeza, amargar o resultado dessas declarações aí. Vamos falar agora, já que a gente falou de Senado, vamos falar das eleições do Senado. E o circo tá pegando fogo, beleza? Vamos lá, olha só, o PL é a maior bancada. O PP e o Republicanos já fecharam um bloco para apoiar Rogério Marinho no Senado. A grande questão é que o Rodrigo Pacheco, que é o atual presidente do Senado e apoiado por Lula, já estava contando vitória. Só que um bloco já está se formando para colocar o Rogério Marinho. E a promessa de campanha de Rogério Marinho? Impeachment do Alexandre de Moraes. Se Rogério Marinho ganha, ele vai abrir o impeachment do Alexandre de Moraes. Tá? Então, parecia algo impossível de acontecer, mas a coisa está mudando e o que era impossível está parecendo que está chegando próximo de realidade. Inclusive, já se fala em outros senadores que tinham lançado uma pré-candidatura abrir mão da sua candidatura para apoiar o Rogério Marinho. Aí vai dar ruim para o Lula, vai dar ruim para o Alexandre de Moraes e vai dar ruim para o Pacheco, porque a promessa do Rogério Marinho é não segurar impeachment, seja do STF ou pressionar também o Arthur Lira, se necessário for, impeachment do Lula, tá? Vou trazer aqui para vocês uma matéria Terra Brasil Notícia. Advogado pede que o STF obrigue Lula a explicar como foi feito o decreto de intervenção. Sabe qual que é uma grande crítica que acontece em relação ao decreto de intervenção? No mesmo dia que os atos aconteceram, que Lula alega que não sabia e o Dino alega que não sabia, o decreto, já bem dizer, parecia que estava pronto, tá? Diante da intervenção federal no governo do Distrito Federal, um advogado de São Paulo entrou com uma medida cautelar no Supremo Tribunal para que Lula seja obrigado a explicar como foi elaborado o decreto em que o governo federal assume o comando da segurança pública local. No pedido, Vanderlan Ferreira de Carvalho, tem que citar o nome do advogado aqui, pede que, no prazo de 5 dias, o governo explique em que aparelho, identificado pelo IP, o decreto foi redigido ou digitalizado e qual o autor da sua redação. Ou seja, será que esse decreto já estava redigido antes? Olha só que sacada aqui. Se constatar que o IP da máquina que redigiu é um IP lá do Palácio do Planalto, antes dos atos, isso muda tudo. E aí explica até um pouco o porquê o medo da CPI. Já imaginou se realmente se constar que o decreto já existia? A responsabilidade de Lula e Dino estão feitas. E uma coisa eu vou te dizer, esse advogado é corajoso. Tira o meu chapéu. Bora lá, matéria importante aqui para você também, ó, UOL Notícias. O que é o blindado Guarani que teve venda destravada por Lula na Argentina? Olha só, o governo Bolsonaro se recusou a vender esse blindado aqui, que é o Guarani, que é de última geração, inclusive usa peças argentinas e peças italianas e é fabricado aqui no Brasil, tá? Pela Iveco, tá bom? O que é a grande questão? Esse blindado tinha sido proibido a venda para a Argentina, recusada a venda para a Argentina, porque Bolsonaro achava que a Argentina poderia não pagar e dar um calote em cima desse blindado. Lula acabou de destravar e vai liberar os blindados para venda na Argentina. Vamos falar aqui de Marcola, tá? Marcola é um traficante e um dos grandes líderes do PCC.
Qual que é a notícia que está circulando em todas as redes sociais aqui do Marcola? Tá? Peraí que só para me te explicar. O que está circulando sobre o Marcola? O ministro da Justiça, Flávio Dino, tirou ele de um presídio que estava lá em Roraima e trouxe para Brasília. Qual é o argumento do Flávio Dino? Olha, eu acho que tinha risco de fuga dele lá em Roraima, então nós vamos trazer ele para Brasília. Só que vamos lembrar que quem mandou o Marcola lá para Roraima foi o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Olha só o argumento do Sérgio Moro. Os grandes cabeças das organizações criminosas continuam a controlar o tráfico mesmo dentro dos presídios, como é o caso do Marcola. Então, ele retirou, se eu não me engano, ele estava em Tremembé, São Paulo, não posso te confirmar, mas ele retirou daqui da região sudeste e mandou para lá justamente para dificultar a logística. Porque aqui se constatava que até acesso de aviãozinho do tráfico, né, dos subordinados do tráfico, entravam dentro do presídio. Então, Moro mandou para lá porque dificultava a logística e dificultava o tráfico. E diga-se de passagem, durante a gestão Moro, nunca se prendeu tanto, nunca se fez tanta apreensão de drogas quanto a gestão Moro. E agora, essa vinda dele para cá, teceu críticas, inclusive de gente da segurança pública, a Flávio Dino, falando que, novamente, o Marcola vai ter a possibilidade de comandar o tráfico aqui de Brasília. Ele está no centro do Brasil, muito mais fácil ele controlar isso aí. Então foi alvo de críticas, tá? Terra Brasil Notícia. Instagram e Facebook vão desbloquear as contas de Donald Trump, tá? Ó, o que acontece? O anúncio, que é do Meta, que é a empresa que organiza o Instagram e o Facebook, aconteceu após o Twitter também restaurar o perfil do ex-presidente. A Meta declarou na quarta-feira que desbloqueará as contas do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Facebook e no Instagram nas próximas semanas. Trump estava proibido de usar as redes sociais lá nos Estados Unidos. Tá? Então isso aí foi uma medida porque falaram que ele estava espalhando muita fake news. E hoje, não é mentira, tá? Não vamos falar que é mentira não, porque é mentira porque não é não, tá? Realmente, tinha muitas desinformações trazidas pelo Donald Trump. Deixa eu ligar o ar aqui que eu estou derretendo aqui, tá? Então já tinha muitas informações que eram questionáveis. Então ele foi retirado e agora o Meta resolveu devolver, tá? As contas para o Donald Trump depois do Twitter ter autorizado também o retorno das contas dele. Outra matéria importante, essa aqui é da CNN. O Senado pede reforço de policiamento para a posse dos parlamentares. Não se sabe se novamente pode tentar acontecer esses atos insanos como os que aconteceram no dia 8 de janeiro. Então, o Senado pediu reforço porque a data está chegando. E qual é essa data? No dia 2, o Congresso mais conservador de todos os tempos vem para ser uma verdadeira pedra no sapato do governo Lula sobre os mandos e desmandos e as aberrações que estão sendo feitas, como, por exemplo, liberar o dinheiro do BNDES para a Argentina, vender os nossos tanques para a Argentina. As falas, então, nem se fala, né? Ele vai ser chamado para explicar essa história de chamar Temer de golpe, de golpista. Pois é, tudo isso agora vai ser um verdadeiro calo no sapato. E a data marcada para ser essa pedra no sapato é o dia 2 de fevereiro, quando todo o Congresso, inclusive o Sérgio Moro, inclusive o Mourão, vão assumir, inclusive o Marcos Pontes, vão assumir no Senado e na Câmara. E aí, meu amigo, a gente não sabe o que vai dar esse ano aí, porque o bicho vai pegar. Você pode ter certeza disso, tá? Então, o reforço aí ao Senado é algo que é importante de ressaltar. Vamos lá, matéria importante também do CNN. Bolsonaro provavelmente vai retornar ao Brasil, tá? Inclusive, há especulações de que o visto dele, porque não se sabe a modalidade de visto, se imagina que foi um visto diplomático, né? E se foi, o visto diplomático dele vence agora dia 30, tá? E Bolsonaro tem que retornar para o Brasil. Mas o médico de Bolsonaro já falou que chegando no Brasil, Bolsonaro vai ser hospitalizado e tem que passar por um novo procedimento cirúrgico
por causa da facada que ele tomou durante as eleições de 2018, que trazem ainda muita complicação sobre isso. Outra matéria do CNN, o Zanin, tá? E olha só, você vê o tamanho do problema aqui. O Zanin é o advogado do Lula, tá? E durante um voo no aeroporto, um homem foi lá e ameaçou o advogado do Lula. E agora ele foi indiciado por ameaça, injúria e citação. Aqui eu assino embaixo. Sabe por quê? Vou te mostrar uma diferença. Ele simplesmente ameaçou o Zanin, que é um cidadão por enquanto comum, porque ele é o cotado para ser o ministro do STF. E ao ameaçar, ele vai responder, justamente porque ao fazer as ameaças, ele cometeu um crime. Ele vai responder por ameaça, injúria e de citação. Vai responder o processo com o devido processo legal, vai fazer a sua defesa e, se condenado, talvez cadeia não vai dar, ou talvez possa até dar, mas acredito que não, mas ele vai cumprir todos os requisitos do devido processo legal. É assim que tem que ser. Errou, tem que pagar. Mas sem atropelo e sem violar o devido processo legal. Tá? Então é importante citar isso aqui. Mas eu vou te falar uma coisa, tá? Foi o Luiz Carlos Paceto que fez isso, se aproximou do Zanin no banheiro, chamou ele de corrupto, bandido, safado e vagabundo e que ia dar uma mão na cara dele. Pois é. Luiz Carlos, é muito doido fazer isso, ou então você não tinha conhecimento que ele vai ser o próximo ministro do STF. Faz isso com o Alexandre de Moraes para você ver onde você estava, tá? O negócio é complicado, tá? É complicado. Ações impensadas e ações extremistas. Eu estou criticando porque eu sou totalmente contra a violência. Eu sou legalista e eu sou democrata, tá? Sou a favor da democracia. Então, tudo se resolve na base da lei, não na base da violência e não na base do extremismo. Eu sei que vai ter gente que vai me criticar, mas não estou nem aí. Eu estou falando realmente o que eu penso, tá? Vamos lá. De novo, essa matéria aqui, para mostrar para vocês que está reverberando. Ataques em Brasília. Agora, não é só o Randolph, é o governo Lula inteiro é contra a CPI na Câmara do Distrito Federal. Tá? Ou seja, ele não quer que seja analisado os atos que aconteceram lá em Brasília. Inclusive, a Câmara do Distrito Federal, ela quer abrir uma CPI para investigar o porquê que o Ibanez foi afastado. O que aconteceu que o Ibanez foi afastado? Tá? Será que o erro foi mesmo do GSI, do Ibanez, da defesa lá do Distrito Federal, ou o GSI e outros também tiveram essa responsabilidade? Vamos lá. Trazendo outra matéria para vocês, 17 minutos, já está encerrando. Os conselheiros de Lula criticam as falas polêmicas do petista na Argentina. Os conselheiros de Lula criticam as falas do presidente da Argentina em defesa da moeda comum, do financiamento de obras no exterior no BNDES, e não só isso não, tá? Criticaram também o fato de ele chamar o Temer de golpista, criando conflito com Alexandre de Moraes. O fato dele, lá na Argentina, fazer defesas a ditaduras, como a Nicarágua, como Venezuela e como Cuba, sendo que há violação explícita dos direitos humanos. E o pior é que eu estou vendo muita gente que é centrada e deveria ser sensata, pessoal de esquerda, passando a mão no Lula e, inclusive, passando a mão na cabeça dele ao defender ditaduras venezuelanas e cubanas. Isso aí é o cúmulo da falta de noção a partir do momento que a pessoa não percebe que chancelar ou corroborar uma ditadura, você está sendo conivente com aquilo. Não se fala dos atos antidemocráticos no Brasil e que todo mundo que foi conivente com aquilo é copartícipe, é partícipe, é responsável também? Pois é. E Lula, ao chancelar e defender ditaduras em Cuba, ele está sendo partícipe disso? Está errado. E se está errado, você, cidadão que defende a democracia, tem que entender que está errado. É simples assim. Bom, pessoal, tinha mais matéria, mas eu não gosto de vídeo longo. Eu falei que tem muita coisa que aconteceu. Tinha mais umas 5 matérias pela frente. Vou deixar pro vídeo das 7 horas da noite, tá bom? Hashtag, esse é o vídeo número 3, tá? Às 7 horas da noite eu volto com o vídeo número 4. Se você gostou, deixe seu comentário aí que a gente pode melhorar trazendo conteúdos para vocês, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.